Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Antes, pelo contrário, hoje com o Daniel Oliveira e com o Francisco Mendes da Silva. Boa noite aos dois. Olá. Francisco, vou começar por ti e por este episódio entre Ana Brunhosa e o Ministro da Agricultura. Parece que nós não mostramos nas imagens, parece que acabou tudo em bem com um abraço. Mas, enfim, o que é que te apraz dizer sobre esta briga? Apraz-me dizer que a senhora Presidente da Câmara de Coimbra teve uma atitude bastante nobre e rara em política, que foi a ter reconhecido que errou. Quando diz que nestes momentos em que os políticos estão debaixo de grande tensão, muitas vezes, e situa, os sentimentos falam mais alto do que a razão. E foi isso que aconteceu, porque o que aconteceu antes dela, Ana Brunhosa, ter reconhecido que esteve mal, foi uma tonteria absolutamente inacreditável, que durou, aliás, não foi só um momento impulsivo, foi um momento impulsivo que durou muito mais do que deveria ter durado se fosse puramente impulsivo. O Ministro está à hora marcada para a reunião, os jornalistas estão lá, fazem-lhe perguntas, nós podemos gostar mais ou menos deste improviso com que os políticos falam aos jornalistas e aceitam falar sempre de improviso, mas falou aos jornalistas. Mas desculpa, quando diz que não foi mais com impulso, achas que houve aqui alguma coisa por trás desta reação? Pois provavelmente há uma grande tensão no mundo político e se calhar alguém lhe disse que o Ministro, se calhar foi mal informada por alguém que disse que o Ministro estava a querer ter um protagonismo que não devia ter e ela apareceu ali, peço imensa desculpa, mas acho que isto quase que, se não fosse aquele momento de retratação, de retratamento, a Ana Brunhosa tinha, no fundo, retirado ela própria o brilho que tinha ganho nas últimas semanas, porque apareceu ali com uma imagem quase destemperada, até bairrista. Aquela coisa de eu é que represento os coimbracenses. Conhece alguém de Coimbra que seja bairrista? Não, Faz parte. Com todo o respeito por Coimbra, faz parte da natureza do... certo, mas quer dizer, ela representa tanto os coimbracenses quanto o Ministro. São representações diferentes, mas são ainda assim representações políticas importantes. Era uma parte. Sim, mas parecia aquela coisa politiqueira, o zelo pelas capelinhas, era uma coisa um bocadinho... Na tua opinião, cedeu-se. Na minha e na opinião dela também, claramente. Desculpa, Daniel, parece ter uma opinião diferente. Eu acho que a Ana Brunhosa tem sido em geral até bastante simpática para o Governo, na minha opinião até mais do que o Governo mereceu pela forma como geriu. No final, porque não só disse que errou, mas depois disse que isto era um grande ministro este era um grande ministro da Agricultura. Foi outro momento impulsivo, de certeza. Eu acho que se compreende um bocadinho que não haja muita paciência para o que tem sido a transformação da catástrofe num cenário para conferências de imprensa e números de propaganda. E eu acho que, independentemente de ter chegado atrasado ou não, há mínimos de decoro institucional com os anfitriões. E que é um bom hábito, independentemente. É verdade que ela acabou por reconhecer que errou, mas já agora ele também reconheceu que errou. Aliás, em direto, disse no preciso momento, a ministra... Os dois erros não são comparáveis. Não, está bem. Não, eu acho... Ela até podia ter tido aquela atitude, mas não era em público. Ela pode ter sido destemperada, não é essa a questão que eu estou a dizer. Pode ter sido destemperada, acho que no que é essencial tinha razão. Uma coisa absolutamente lateral, para não perder mais tempo com isto, este ministro é um ministro que há anos tem como cavalo de batalha a desregulação das leis ambientais. E eu gostava, mais do que estas polémicas, de o ouvir explicar, depois destas catástrofes, como é que ele coaduna a sua posição com os efeitos das alterações climáticas. Porque é bom dizer aos agricultores que não se querem regras ambientais, porque é bom. Porque é bom não haver regras, é mais fácil. Depois é bom dizer aos agricultores, quando as coisas acontecem, que o ambiente, afinal, tem alguma importância. Muito bem, vamos avançar para o novo Ministro da Administração Interna, Francisco. Surpreendeu-te mais Luís Montenegro ter escolhido Luís Neves ou Luís Neves ter aceitado o convite de Luís Montenegro? Ou não te surpreendeu todo? Quer dizer, não tinha expectativas nenhumas especiais e, portanto, não posso dizer que tenha sido surpreendido. Agora... Foi uma boa escolha? Tenho sentimentos mistos. Em primeiro lugar, do ponto de vista do estrito jogo político, ou do ponto de vista estrito do jogo político,
é, no curto prazo, uma grande jogada. Porque reforça a imagem do governo, a sua capacidade de atrair gente com competência, os mais altos quadros do Estado, é um diretor da Polícia Judiciária muito reconhecido. Foi recebido a indicação, a escolha foi recebida sob aclamação geral, uma quase ausência de atrito por parte dos agentes políticos, nenhum atrito político praticamente vindo dos partidos da oposição, e aliás, se for ao Chega... Os partidos de esquerda da oposição, sim, o Chega. Sim, claro, o Chega. Depois, é uma jogada que também pode evitar efeitos negativos no longo prazo, caso se revele uma má escolha e o novo ministro tenha que sair daqui a 1 ou 2 anos por razões semelhantes às anteriores ministras. Durar 2 anos já dura mais do que as anteriores. Sim. E porquê? Porque ninguém pode pedir responsabilidades ao Primeiro-Ministro, quer dizer, podem, mas todos os partidos, no fundo, estão a partilhar esta responsabilidade quase, porque disseram que é a melhor escolha possível. Agora, isto tem alguns significados, o curto e o longo prazo são irrelevantes para aqui. O médio prazo, que é o prazo da governação, é que interessa. E há aqui alguns significados importantes que eu vou tentar resumir rapidamente. Em primeiro lugar, há de facto a escolha é uma opção pela continuidade. Por isso, se calhar, não devíamos estar assim tão surpreendidos. Opção pela continuidade. Em que aspecto é que é pela continuidade? Porque é uma escolha que mostra que o Primeiro-Ministro vê como principal função do Ministro da Administração Interna garantir a paz social com as polícias. Ou seja, as relações, não é tanto a questão da proteção civil. Ele para isso não é o ideal. Tá bem, não é tanto a questão da... Sim, mas é uma pessoa que vem, é uma pessoa com respeitabilidade profissional, que vem da área das polícias e que pelos vistos encontra-se dentro deste registro em que não é... Porque nós podemos achar agora que o Primeiro-Ministro queria buscar uma pessoa que fosse tratada da proteção civil. Não é? Por causa do que aconteceu e por causa das razões de saída da anterior ministra. Não, continua ali no mesmo, ou seja, focado numa área, numa área do Ministério que já era a área principal, parece-me, das anteriores, Margarida Blasco, Maria Lúcia Amaral. Depois porque vai buscar não uma pessoa com autoridade política, mas uma pessoa com autoridade técnica ou profissional. Não é? Há 2 tipos de autoridades. Eu achava que o Primeiro-Ministro, nesse sentido, talvez tenha sido surpreendido, porque eu entendia que, por causa das razões, ia buscar um político. Eu devo dizer que eu prefiro o modelo inglês ou francês, em que a autoridade política é aquela que é preferida em pastas como defesa, administração interna, ou Ministério do Interior, como em Inglaterra ou em França, porque são ministérios que têm que estar muito ligados ao Primeiro-Ministro. Há outros, os sociais ou os mais técnicos, pode ser mais importante a autoridade profissional, a autoridade científica ou a autoridade técnica. Agora, vamos ver o que é que... obviamente toda a gente tem muitas expectativas, mas como diziam, ou como se diz que disse uma vez um antigo Primeiro-Ministro inglês, o Harold Macmillan, quando lhe perguntaram quais são as principais dificuldades que um governo enfrenta. E ele respondeu, meu querido rapaz, acho que essa é my dear boy, são os acontecimentos. São os acontecimentos. E como nós temos visto isso, quer dizer, nunca ninguém se lembrou, quando Margarida Blasco foi nomeada, quando Maria Lúcia Amaral foi nomeada, toda a gente foi ver as coisas que elas tratavam antes. A Margarida Blasco foi da Secretaria-Geral foi Secretária-Geral da Administração Interna. Maria Lúcia Amaral, provedora de Justiça, lidaram muito com as questões das polícias, etc. E toda a gente achava que ia ser isso. Depois acontece. Ou acontecem incêndios, ou acontece uma catástrofe, e vamos ver como é que, sob pressão, se acontecer isso, como é que vai atuar o... Muito bem. Daniel, foi uma boa escolha? Foi uma boa escolha. Eu deixo a parte das questões à volta da PJ para depois. Foi uma boa escolha porque Luís Neves é um operacional e um político. Tem experiência política, desde 2018 à frente da PJ, experiência mediática, que não tem sido um pormenor,
E, aliás, só isso é que justifica que tenha sobrevivido este tempo todo. Conhece bem o Estado e conhece as prioridades de segurança, porque está desde 1995 na PJ, conhece bem quais são as prioridades de segurança em Portugal, e isso poderia ser um bom sinal, ou pode vir a ser um bom sinal, do fim do ruído que Luís Montenegro e Leitão Amaro têm causado na política de segurança. Mas foi uma boa jogada do ponto de vista do Governo? Não, eu aqui já nem sequer estou a falar de jogada. É possível que tenha sido uma jogada. Agora, a jogada eu até temo que seja outra coisa, mas deste ponto de vista é bom porque eu espero, por exemplo, ter finalmente um ministro da Administração Interna que tenha a violência doméstica como uma preocupação central, que, como diretor da PJ, mostrou ter e que nenhum ministro da Administração Interna parece dar qualquer importância, quando é o crime violento mais grave em Portugal, mais comum. Depois, com tudo o que ele disse, é difícil ele alinhar numa política de segurança baseada em percepções, porque ele passou grande parte destes anos a tentar contrariá-las. Como é que isso vai ser gerido dentro do Governo? Tenho curiosidade. Tenho curiosidade. Espero que pelo menos seja aqui um atrito que torne isso mais difícil. Aliás, eu estou curioso porque não há nenhum sinal, para além da escolha deste ministro, que diga que o Governo mudou de registro. Na política do Governo. Não me pareceu que houvesse, portanto tenho curiosidade de perceber como é que isso vai funcionar, quem verga. Veremos, também pode ser o ministro que verga. E, sobretudo, parece-me mais difícil uma aliança estratégica que tem existido entre o PSD e o Chega, com este ministro, que foi um ministro que, para além de ter combatido a ideia da insegurança ligada à imigração de forma vocal, não combateu nos relatórios, veio para a praça pública contrariar essa ideia e que combateu e resistiu já agora a infiltração da extrema-direita nas polícias, a começar pela sua própria, onde não deixou que isso acontecesse. Eu gostaria de pensar, e vou por enquanto pensar, deixo assim este pensamento no frigorífico, à espera que seja assim, que o Governo percebeu que há um novo ciclo político, com a eleição, com a frente constitucional que se formou na eleição de António José Seguro. Há, no entanto, só duas dificuldades, para além das questões que vamos falar a seguir. Este ministro conhece a realidade criminal, não estou seguro que conheça as questões de segurança pública, que são coisas um pouco diferentes, e ainda menos de proteção civil, que não é qualquer coisa que ele vá ter muito tempo para aprender por uma razão. O próximo verão adivinha-se, com a quantidade de árvores que caíram, etc., muito arriscado, esperemos que não, e aí vamos testar outra coisa, que não é a capacidade técnica, é a capacidade política deste ministro para conseguir gerir, provavelmente com os secretários de Estado que herdou, para conseguir gerir um processo destes, porque e aí vai ser o grande... Se o verão, eu espero que não, correr mal, vai ser o grande teste político a Luís Neves. Agora, a minha grande dúvida é o que é que motivou esta escolha? Deixo isto para seguir, porque tenho receio, não tenho a certeza mais uma vez, que possam ser más razões que deram um bom resultado. Às vezes as más motivações dão bons resultados. Francisco, para além desta questão das diferentes formas de ver a política de imigração, enfim, ou dos discursos, ou das narrativas, das percepções sobre a questão da imigração, há também uma questão que tem sido muito levantada, aliás, vimos Passos Coelho falar dela, que tem a ver com o potencial ou eventual conflito de interesses na passagem direta de Luís Neves da PJ para o Governo. E tudo o que isso implica. Passos Coelho tem razão. Que há aqui um problema? Passos Coelho tem razão. Não sei se, quer dizer, o conflito de interesses é uma... O conflito de interesses nunca é sobre as pessoas em causa, em concreto. É sobre a relação entre as instituições ou entre as pessoas, entre o passado e o presente ou o futuro das pessoas. Nós temos um problema quando se normaliza esta coisa, esta prática de as carreiras dos cargos independentes do Estado, sejam os reguladores, Mário Centeno, Mário Centeno era ministro, passa para governador do Banco de Portugal e durante o seu consulado no Banco de Portugal diz que está disponível para assumir o papel do primeiro-ministro. As funções de independência são... A imagem de independência é algo que tem que estar sempre presente. Mas aqui há outras questões, porque ele supostamente esteve a par de uma investigação ao próprio primeiro-ministro. Bem, ele vai dizer que não estava, não é? Independentemente disso, não pode estar. Independentemente disso.
Porque, repara, o que acontece nisto é que se instala a desconfiança sobre a verdadeira independência, não destas pessoas, mas de qualquer pessoa que vá para aqueles cargos no futuro. Porque o que se estabiliza na cabeça das pessoas é que as grandes carreiras do Estado, nas profissões, as grandes carreiras do Estado, nos lugares de independência, de um Estado sujeito ao princípio constitucional da separação de poderes, são também carreiras políticas. Porque um governador do Banco de Portugal pode ser primeiro-ministro, porque um diretor da PJ nós podemos agora achar que um diretor da PJ, o futuro, também está a fazer uma carreira para depois poder chegar para ser ministro. E isto para mim é bastante problemático. É bastante problemático. Eu não gosto da solução por causa disto. Há pouco eu disse que tinha sentimentos mistos. Esta é a parte má dessa mistura. Nós podemos achar que Passos Coelho disse isto porque quer fazer essencialmente marcação cerrada a Luís Montenegro. Oposição. Oposição a Luís Montenegro. Eu também não sei bem como é que em que é que essa oposição se vai... A crítica não foi só esta, foram muitas, mas isso seria outro tema. Mas para efeitos da nossa discussão aqui, a substância é para mim mais importante. E eu acho que ele tem razão quanto a isso. Acho mesmo bastante problemático, não é? Porque, repare, eu vou exemplificar, por exemplo, só para terminar rapidamente, com um comentário que eu vi aqui neste estúdio do João Coutinho Figueiredo no domingo, que eu acho que é um comentário que tem uma parte boa e uma parte errada. Ele diz que há esse conflito latente, aquele que tu identificaste de ele poder ter investigado o Primeiro-Ministro, ou estar estado a par da investigação do Primeiro-Ministro, e até poder haver, diz o João Coutinho Figueiredo, pode estar a par de algumas investigações sobre outros ministros. E, portanto, era bom que soubéssemos, que ele viesse dizer quais eram essas investigações. Isso é um completo absurdo. Mas, para tu perceberes o que resulta deste absurdo, é que provavelmente o conflito, independentemente dos casos concretos e de haver ou não conflito concreto, há uma situação de tal maneira latente ou presumida de potencial conflito que, se calhar, a escolha não é boa para a imagem do Estado. Bem, Daniel, a minha questão não é exatamente a mesma. Não é? Então qual é? Não é exatamente a mesma, eu compreendo-a, se bem que eu acho que o Banco de Portugal é uma coisa, eu não sou a favor do nível de independência do Banco de Portugal, que muita gente defende, dos bancos centrais, que muita gente Está bem, mas o regime de independência que temos é o que é. Incomoda mais, nunca houve grande incómodo de banqueiros irem para o Banco de pessoas que vêm da banca irem para o Banco de Portugal, quando, na realidade, a banca é quem realmente o Banco de Portugal regula. É porque existe sempre a ideia da independência. A independência só tem que existir em relação ao poder político. Eu não vi Pedro Passos Coelho falar da ida de Maria Luísa Albuquerque para um fundo que tinha interesses específicos no que ela tinha tutelado. Ele aí não falou, porque parece que a única independência que é preciso existir em relação ao poder político, quando as outras são, aliás, geralmente mais perigosas e um pouco mais difíceis de descortinar. Mas... A minha principal preocupação é um bocadinho outra. Não é saber se ele foi investigado ou não. Ele disse que não. As coisas estão compartimentadas. Estanquizadas. Não estão, porque senão ele não tinha falado como falou da Federação Portuguesa de Futebol quando tinha havido uma investigação, era diretor da PJ. Claro. Estavam estanques, ele não sabia. E sabia. Portanto, não é bem assim que as coisas acontecem, como é evidente. O problema é... A minha preocupação vai-se descobrir nos próximos dias. É quem vai substituir Luís Neves na PJ. Porque eu vou ser bastante claro e direto. Luís Montenegro está a ser investigado. Mas achas que há aqui alguma... Não sei. Não sei, mas não chega. Só o facto de eu não saber é preocupante. Luís Montenegro está a ser investigado. Luís Montenegro capturou a Procuradoria-Geral da República, eu digo isto com todas as letras, capturou a Procuradoria-Geral da República, que tem feito uma gestão política, pública, pelo menos aquela que é pública, de todos os assuntos que têm a ver com Luís Montenegro, e antes o Pedro Nuno Santos fez uma gestão política evidente, inventou, aliás, esta coisa das averiguações preventivas, criou estes números todos. E está a ser investigado, segundo sabe, aliás, para a Casa de Espinho. A Polícia Judiciária até agora tem mantido uma autonomia que nos dá garantias, isso é bom. Apesar de não ter ela própria iniciativa de investigação, como se sabe. Quem vai escolher o próximo diretor da PJ não é o Ministro da Administração Interna, não é Luís Neves, é o Ministro da Justiça. Ou até, se calhar, o próprio Primeiro-Ministro. E acho que é o primeiro sinal, e aqui, ou seja, mais do que dizer o que é que aconteceu, não aconteceu, se foi essa a motivação. Qualquer sinal
de que a escolha do próximo diretor da PJ não tem garantias absolutamente blindadas de independência, deve gerar forte preocupação, escrutínio e intervenção, pelo menos da oposição e não só. Porque, repito, Luís Montenegro está sob investigação e eu sinto que pode estar a construir-se um cerco político que nós vimos no passado. E eu acho que o país viveu fortes dissabores com um primeiro-ministro anterior, que ainda hoje vivemos o trauma, e devíamos ter aprendido a desconfiar. Portanto, quando eu estou aqui a dizer isto, eu não estou a dizer que... Houve muita gente que desconfiou desde o início. Houve muita gente que desconfiou. A questão é... Mas contra muita gente que dizia que a desconfiança era... Infelizmente, as pessoas desconfiaram nessa altura. Hoje estão muito pouco desconfiadas. E agora já deviam ter aprendido. Não queres comparar sequer os indícios que há. Posso dizer uma coisa? Desculpa, eu não estou a comparar, eu estou a dizer, nós tivemos dissabores e temos um primeiro-ministro que tem uma relação opaca com as dúvidas que se levantam sobre várias questões que são estranhas e muito pouco habituais num primeiro-ministro, muito pouco habituais. E temos uma Procuradoria-Geral da República que tem mostrado muito pouco vigor e eu fico preocupado, expectante... Achas que a PGR tem mostrado pouco vigor? Não. Ministério Público? Não há Ministério Público. Com políticos. Eu vou repetir. Eu não foi por acaso que eu disse a PGR e não disse o Ministério Público. Sim, mas o Ministério Público tem, como tu sabes, melhor do que eu, o Ministério Público tem realidades muito diversas. O Ministério Público não é homogéneo. A Procuradoria, o Procurador-Geral da República tem feito uma gestão política, pelo menos do que é público, destas. Mas achas que tem impedido as investigações? Não parece nada. Não tenho como achar ou deixar de achar. Não parece nada. Olha, posso dizer, as averiguações preventivas a Pedro Nuno Santos e a Luís Montenegro durante a campanha eleitoral foram jogo político descarado e nem merece grande debate sobre isso. E o facto de um Procurador-Geral da República... que as investigações estejam a ser impedidas, não é isso, atrapalhadas. Eu não disse isso. O facto de um procurador... Se não está em causa, também não interessa. Não interessa-me. Não há nada... Eu acabei de dizer, houve uma gestão política, coisa que não cabe a um Procurador-Geral da República fazer, daqueles processos. Isso já é suficientemente grave para todos nós termos razões para estar preocupados e, portanto, eu espero, estou expectante com a escolha do próximo diretor da PJ. Bem, Daniel Francisco, continua a discussão lá fora. Muito obrigada. Espero bem que não. Obrigado por terem vindo os dois. Obrigada e boa noite.